Porque tinha que sair negócio. Tinha que cair, sabe? Pra história começar, tá? Então, peraí, que tem tudo a ver. Calma. Vamos chamar a história. Que vem lá do outro lado do continente. Lá da África do Sul. Gana. Não, onde tinha o Império Achavante. Tá chegando. É nessa hora que o brinco tinha que cair, tá? Quase caiu o pó de chuva. Peraí, faz conta aqui. E agora? Perdi meu brinco, ele saiu rolando aqui, ó. O chão de casa, sorte que bateu na parede. E a história tem a ver com isso. Com a perda de um brinco. E essa perda, esse brinco que foi perdido, ele foi encontrado. E aí sim, a história foi sendo construída. É a lenda do brinco de ouro da princesa. Bom, essa história foi contada por uma avó. Gabriela é o nome da menina. E ela tava tão chororô, ela tava tão tristezinha porque seus pais iriam mudar. Melhor assim, os seus pais iriam mudar de lugar. Iriam para Gana. E a Gabriela, que estava morando aqui no Brasil, não estava querendo viajar tão longe, né? Ficar longe dos seus amigos, principalmente da avó. Porque a avó é aquele porto seguro pra menina, é a avó que ajudava a menina a fazer as lições. Vou voltar pro óculos, tô ficando zonza. É a avó que auxiliava a menina quando ela tinha que fazer as atividades, principalmente de ciências. Gabriela não gostava muito, não. E aí, a avó chegou no quarto de Gabriela, que estava aos soluços, e a vozinha entrou carregando uma caixa. Deixou a caixa, ó, cair. De dentro da caixa, a avó trazia alguns brincos. E aí, quando os brincos só caíram no chão, ficaram todos espalhados, a avó pegou aquele que conta a lenda, que é o brinco de ouro da princesa. Aí a avó falou que quando eles compraram esse brinco, foi no museu. O museu que conta a história da África do Sul. E ela achou bonitinho porque de todos os souvenirs que vende-se no museu, o brinco chamou a atenção. Principalmente por ser assim, ó, tão bonito. E quando deu o brinco, né, que ela comprou, colocou num saquinho. E o saquinho tudo ornamentado, bonito. E aquilo lá, a avó se encantou. Então, ela disse que aquela fazia parte de uma história. Que aquele brinco era o brinco de ouro da princesa. E contou a história para a Gabriela. Acontece que a princesa Chavante, quando nascera, ela recebeu vários presentes. Como ela nasceu em Gana, e Gana, caso vocês não saibam, ela é conhecida como a Costa de Ouro. Por quê? Existe ouro lá. E assim, o brinco foi fabricado com as minas de ouro que tem lá em Gana. Então fabricou o brinco, entregou para a bebezinha. Só que a princesa Chavante era muito novinha para poder usar o brinco. Ela só usou quando cresceu. Aí quando ela ficou mocinha, impressionante que todas as vezes que ela colocava o brinco, balançava assim, ó, tô com outra aqui, ó, balançando assim. Parecia que as coisas aconteciam. Parecia que tudo que estava no pensamento da princesa tornava real. Tudo ficava fácil para que ela esclarecesse, resolvesse a situação. Aí, de repente, ela tinha uma ideia na cabeça. A solução estava fácil. Era só colocar o brinco que tudo dava certo.
Parecia que a realidade se tornava assim, ó, o desejo que ela queria. Ah, como princesa, ela queria inventar uma lei. Pronto. O brinco facilitava que ela pudesse inventar essa lei. Ai, ela tava com uma ideia de pegar uns fios de ouro para fazer um lindo bordado. Pronto. O brinco clareava as ideias da princesa. Mas aí, ó, que chique. Aí, de repente, a princesa, como ela era muito dada ao povo, ela foi visitar os súditos. E o que aconteceu? O brinco caiu. Ela, então, olhou de longe e viu aquele brinco reluzente, graças ao raio do sol. E aí, uma águia pegou o brinco e a princesa correu tanto para ver se conseguia pegar o brinco, que nem se ela fosse uma gazela saltitante, era capaz de alcançar a águia que levava o brinco embora. Bom, lógico que a princesa se entristeceu. Teve que conviver agora, fazendo as suas coisas, apenas com um par de brinco. O outro havia perdido. De repente, uma agricultora que estava no riacho, no meio dos rios, encontrou o brinco. Assim, mesmo sendo um só, ela resolveu colocá-lo, sim, na orelha. Colocou assim, ó. Sim que colocou? Parecia que as dificuldades que estavam à sua frente desapareceram. E aí, o que passou na cabeça dela? Ela quis plantar um fruto de um pão diferente para que ela pudesse trabalhar, porque ela entendeu que na região, naquele momento, aquela fruta não podia ser plantada. Ela tinha que respeitar a natureza. E o brinco, mesmo sendo um só que ela usava, deu para ela esse discernimento. E assim, esperando o tempo certo, a tal agricultora produziu o melhor óleo de dendê da região. Porém, enquanto ela se refrescava no rio, o brinco caiu. E a agricultora chegou até ver o brinco lá. Ela mergulhou e nadou mais rápido que o peixe que havia pegado o brinco, levado embora. Mas aí não teve jeito, ficou sem o brinco, apenas com o aprendizado que ele passou. Levando pelo rio, um pescador sossegado encontra o brinco. Aí ele acha assim aquele brinco e ele não fica muito tempo com o brinco, porque ele não tinha furo na orelha e ele também não tinha aonde colocar. Mas o tempo que ele ficou segurando o brinco, imaginando que tão bela pessoa poderia usar aquele brinco, o pescador, sem querer, deixou o brinco cair. Mas mesmo assim, grandes frutos ele colheu. Grande quantidade de peixes ele conseguiu arrecadar. E o brinco continuou seguindo o rio. Foi então que uma tecelã que estava procurando flores, frutos, algo da natureza para ela pintar o tecido. E ela encontrou aquele brinco. De pronto, ela colocou o brinco da sua orelha, né? O único brinco que tinha, porque o outro estava com a princesa.
E vocês sabem o que aconteceu? No exato momento, as ideias dela começou a ter vida. Tudo aquilo que ela imaginava fazer começou a ficar bem fácil para ela executar. Parecia que pintou assim, como uma mágica. E aí ela começou a tecer lindos panos e vendeu bastante, ganhou bastante dinheiro, porque eram os tecidos mais bonitos que tinha para ser vendido lá na região. Mas, por um descuido, o brinco também caiu da orelha dessa tecelã. E aí, mais uma vez, ele é encontrado. E agora, o brinco ele caiu no riacho também e desceu a ribanceira. Da onde foi parar? No jardim. Num belíssimo jardim, cuidado pelo jardineiro do castelo. Assim que encontrou aquele brinco, o jardineiro pegou o brinco, colocou uma linha, passou por ele uma linha e pendurou no pescoço. E disse consigo que aquele era o brinco que a princesa procurava e que ele precisava levar rapidamente para sua dona. Porém, o tempo que ele ficou com o brinco, o jardineiro conseguiu ter ideia que ele sempre quis. Ele estava preocupado com a seca que acontecia lá naquela época. Então, o jardineiro pensou em construir uma cachoeira que desaguasse numa região seca e pudesse levar, então, a água para essa região. E assim, rascunhou, escreveu a sua ideia no papel, colocou em prática, a obra estava pronta. Ele ficou tão empolgado, gente, ficou tão feliz de ter encontrado a solução para o problema dele. O que aconteceu? Eu esqueci de devolver o brinco para a princesa. O que eu vou ver melhor? Esqueceu, com a empolgação, de entregar o brinco para a princesa. E aí, tá aí o brinco perdido. Se de repente alguém encontrar, ideias boas há de ser clareada, há de surgir. E o que aconteceu com Gabriela, hein? E a avó dela? Depois que Gabriela ouviu essa história da avó, a menina ficou tão contente porque ela estava indo para a região de Gana, na onde surgiu essa história do brinco de ouro da princesa. E aí, no aeroporto, quando eles estavam se despedindo, Gabriela nem se deu conta que tinha esquecido o brinco em casa. A história terminou aqui. Uma lenda que vem enriquecer e que ajuda a gente a descobrir o poder extraordinário que a gente tem de transformação, que a gente tem em colocar as coisas em prática com facilidade. Essa história foi escrita para o povo que tem a ideia, para o povo que gosta de ler história, para você que está aqui no Viajando com as Histórias e para todo mundo que depois vocês irão contar essas histórias. Você acredita nisso? Que um amuleto, que alguma coisa que você usa é importante, te dá essa força para que as coisas dê certo? Olha, gente, por via das dúvidas, eu coloquei tudo isso daqui, ó. Tá vendo, ó?